Olá, alunos, eu sou o professor Thiago Pérez. Bom, e vamos ao que interessa. Revisão do conteúdo do que a gente trabalhou no bimestre. Então, basicamente, o conteúdo desse bimestre a gente pode separar em 5 grandes unidades, né, em 5 contínuos. O primeiro foi um conceito geral de cultura. E a cultura a gente vai entender como conjunto de ideias, valores e percepções que são socialmente construídas e socialmente compartilhadas, ou seja, todo mundo compartilha e todo mundo ajuda a construir. A cultura ela é aprendida, ela é compartilhada, ela é dinâmica, ela é, além disso, integrada, e toda cultura maior tende a gerar o que a gente chama de subculturas, ou seja, grupos culturais, né, menores, mas que vão compartilhar o mesmo hábito, né, hábitos em alguma medida do grupo maior. Então, primeira semana, passamos. E como eu disse, é uma revisão mais curta, ou seja, só para a gente retomar os conteúdos que estão no nosso Prezi, estão no nosso AVA. Se tiver dúvida, ou no e-mail, ou a gente resolve também na live, certo? Aula 2. Aula 2 a gente falou sobre o modelo cilíndrico de cultura, que basicamente vai entender que a cultura ela é formada pelo meio ambiente, considerando aqui as variáveis bióticas e abióticas, ou seja, tudo que é vivo e não vivo e vai interferir na nossa sobrevivência, ou seja, o ar, a qualidade do solo, os vírus, a fauna, a flora, etc, etc. O segundo nível é a infraestrutura, e aqui a gente vai entender as relações econômicas da sociedade, ou seja, produção, distribuição e assimilação de valores. O terceiro nível é a estrutura social, a base normativa da sociedade, ou seja, as ações do governo, a Constituição, os decretos, as medidas provisórias, etc, etc. E além da estrutura social, nós temos também a infraestrutura, que é o imaginário coletivo da sociedade. Se a gente se retomar a primeira definição de cultura, a superestrutura vai ser um conjunto de ideias, valores e percepções, certo? E aqui a gente entende o seguinte, que uma variável tem o poder de influenciar a outra, e vocês fizeram um breve exercício no fórum onde vocês ilustraram isso, com base no modelo, com a questão da Covid-19, do novo coronavírus, que primeiro é uma variável ambiental, aliás não é nem o vírus aqui em questão não é nem uma célula, né, e sim um pedaço de DNA que vai usar as nossas células para se reproduzir, mudando como se fosse um algoritmo de computador, trocando as ordens, né, do que a célula tem que fazer, e isso afetou a infraestrutura de forma geral. Por exemplo, o PIB mundial vai retrair esse ano no mínimo 5 pontos percentuais. Aqui no Brasil isso também não vai ser diferente, etc, etc. Afetou a estrutura social, ou seja, todos os governos do mundo de alguma forma tiveram que tomar algum tipo de providência, ou ainda estão tomando, mesmo governos que foram displicentes como o nosso, também tiveram que se movimentar, e mesmo que de forma, enfim, aquém, né, do desejável, teve que promulgar algum tipo de atitude. E a superestrutura, o imaginário coletivo, também as pessoas tiveram que se readaptar. Muitos dos processos que já estavam em curso, né, quando a gente fala de infraestrutura, passaram a acontecer de fato, como inclusive até a aula remota, né, como nós estamos fazendo aqui. Então, segunda semana, passamos também modelo cilíndrico, meio ambiente, infraestrutura, estrutura social e superestrutura. Ok? Na terceira semana, aí a gente já entrou num ponto que eu já gosto mais, que é o sociólogo francês Pierre Bourdieu e o conceito de campo e hábitos. É um conceito simples. Então, o campo ele vai ser um lugar distinto na sociedade. Um lugar o quê? Um lugar de disputa social e um lugar de ação social. E o hábitos é o repertório que você precisa ter para fazer parte de um campus.
E aqui a gente fez vários exemplos, né, no fórum, né? Então, o chefe de cozinha que quer virar músico, quer virar não sei o que e tal. Cada um, né, daqueles exemplos, então o chefe de cozinha, o Estado Islâmico, o cantor, etc, etc. Cada um estava inserido em um campo e para adentrar a outro campo tinha que mudar o hábito. Então, o campo é o local de disputa. Para que alguém quer fazer parte do Estado Islâmico? Para disputar o que está em jogo ali. Porque alguém quer ser médico, administrador, cientista da computação, para disputar os capitais que estão em jogo, e para isso precisa ter a adoção do campus. Então, terceira aula também fechada aqui. Quarta aula, nós descrevemos os capitais do Pierre Bourdieu, ou seja, os capitais que estão em jogo dentro do campus. E basicamente são 4 capitais. O primeiro é o mais fácil, o capital econômico. Capital econômico é tudo que é dinheiro ou é equivalente a dinheiro. Cheque, nota promissória, cartão de crédito, cartão de débito, bitcoins, Foxbit, vale transporte, vale refeição, não importa. Tudo que serve como um instrumento de troca, né? A moeda, por exemplo, ela vai ter algumas funções, como por exemplo, unidade básica de valor, ela mesma é uma reserva de valor e também um meio para você cumprir as obrigações monetárias. Agora, o segundo capital, esse já é um pouquinho mais complicado, que é o capital cultural. E o capital cultural, ele vai se dividir em capital cultural internalizado, ou seja, que é o que você aprende de fato, né? São as suas habilidades e competências, como por exemplo, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a dirigir, aprender a costurar, aprender a fazer tatuagem, aprender a fazer cálculo, aprender a administrar uma empresa, aprender a programar um computador, uma linguagem, etc, etc. Isso é um capital internalizado, um conhecimento que está fora e você traz para dentro. Segundo, capital institucionalizado. Então você precisa ter uma instituição que vai te outorgar um título, um certificado, como por exemplo os diplomas, né? Terceiro tipo, capital cultural objetivo. Então aqui a gente materializa algo. É algo que ganha valor porque sofreu um tipo de tratamento cultural, como por exemplo uma patente, um livro, um disco, um filme, um quadro, etc, etc. Certo? Esses 3 tipos. Posteriormente, nós temos o capital social, que é o peso que o indivíduo tem dentro das relações sociais, ou seja, sua fama, sua credibilidade, sua notoriedade. E aqui a gente pode dizer, por exemplo, que um sinônimo de adquirir capital social é adquirir seguidores no Instagram. Por exemplo, aquele participante do Big Brother, Babu, quando ele entrou no Big Brother, ele tinha 23 mil seguidores, agora ele tem 5 milhões. Ou seja, esses mais de 4 milhões de seguidores a mais foi um acréscimo em capital social. E o quinto é o capital simbólico, ou seja, aquele platô onde você não divide o seu capital com ninguém. Ou seja, é a figura, por exemplo, do Messias, é a figura do rei do futebol, do rei do rock, do rei disso, do rei daquilo, certo? Então, capitais em Pierre Bourdieu, terminamos. E por fim, o último tópico, né, da nossa disciplina, inclusive eu fiz esse último tópico, né, por conta dele ser mais detalhado, eu fiz ele em Prezi, fiz em PowerPoint e também em PDF. Vou deixar até aberto aqui também o PDF, esse que aparece aqui atrás. Então, meios de comunicação de massa. É toda a tecnologia que vai ampliar a nossa capacidade de comunicação para o coletivo, como por exemplo os livros, as revistas, os jornais, a televisão, etc, etc. E 3 movimentos históricos em específico levaram à disseminação dos meios de comunicação de massa. O primeiro, a Reforma Protestante de Martinho Lutero, que levou as pessoas, incentivou as pessoas a 2 coisas: a aprenderem a ler e também a cada uma ter sua própria Bíblia e travar suas interpretações a partir disso. O segundo ponto histórico foram as revoluções democráticas, a Revolução Francesa, a independência norte-americana, ou ainda as revoluções que aconteceram na América Latina entre o século XIX e o século XX, e que vão criar
basicamente a necessidade de uma imprensa. Como, por exemplo, como você vai comunicar o que o Bolsonaro falou, ou o Xi Jinping falou lá na China, ou que o Donald Trump falou nos Estados Unidos, para todo o eleitorado, né, para todos os cidadãos. Você precisa de um meio de comunicação para intermediar isso. E o terceiro ponto é a industrialização. A industrialização que, de maneira geral, deu base, né? Deu a base tecnológica para a comunicação. Então, 3 movimentos históricos: Reforma Protestante, movimentos democráticos e industrialização. Teorias das comunicações. 4 teorias foram propostas a princípio, né? Existem outras, evidente, mas a maior parte das teorias da comunicação elas vão se inserir em 4 nichos. O primeiro nicho, ou melhor, não tem uma ordem de nichos, mas vamos falar de cada um deles. Nós podemos falar como mais simples, a princípio, a teoria interpretativa. Então, as abordagens interpretativas, elas vão vislumbrar o seguinte, que os meios de comunicação eles vão ter um tipo de efeito em relação às pessoas, ou seja, as pessoas elas não são passivas. Então a teoria que ela vai tentar, né, ou melhor, os métodos, né, que ela vai propor, vai tentar identificar como as pessoas recebem informação. Por exemplo, a informação chega por WhatsApp, chega pela TV, chega pelo rádio, chega pela internet. Segundo, como elas vão processar essa informação. Eu acredito, não acredito, critico, não critico. E terceiro, o que acontece depois, né? A pessoa vai retransmitir a informação, ela vai comprar, ela vai mudar o comportamento. Como, por exemplo, as fake news. Eu já recebi várias fake news e a fake news, basicamente, o indivíduo recebe, processa e transmite a informação. Segundo a teoria funcionalista, vai entender que se os meios de comunicação existem da forma que existem é porque eles cumprem funções. Funções relacionadas à coordenação, à organização, à manutenção também da ordem social e também ao entretenimento, ok? Terceiro ponto, terceira teoria. Teoria feminista vai entender o seguinte, que o mundo, pelo menos do ponto da perspectiva de gênero, está dividido de maneira desigual, aonde os homens vão ter um papel de supremacia, por assim dizer, supremacia essa que é simbolicamente reforçada pelos meios de comunicação de massa, como, por exemplo, nas propagandas de cerveja, né, que a gente discutiu na nossa aula. E, por fim, a teoria do conflito. Vai entender que o mundo está dividido em 2, entre ricos e pobres, proletários e donos dos meios de produção, e que os meios de comunicação vão favorecer os mais ricos em revelia dos mais pobres, né? E aqui, por fim, a teoria do conflito vai abrir em 2 abordagens, que é a questão da cultura de massa. A cultura de massa é aquilo que nasce naturalmente na sociedade, tipo o violeiro, por exemplo, ou aquele cara jogando malabares no semáforo, o pintor, o escultor, ou seja, alguém sem pretensão, né? Algo que nasce naturalmente, né? O cordel, os folclores, os festejos. E a indústria cultural já é outra coisa. A indústria cultural é a massificação disso com o objetivo de comercializar. Ou seja, como por exemplo um cantor lá do Cafundó do Jegue. Então, a partir do momento que ele deixa de ser cultura de massa, ele não vai dominar todas as etapas produtivas da própria música. Ou seja, vai ter alguém para escrever o arranjo, para executar o arranjo, para gravar, alguém para fazer o clipe, alguém para alimentar as redes sociais. Ou seja, a indústria cultural é a massificação, né? Por isso que a gente fala que a indústria cultural ela reinventa o velho, apresentando ele como novo. Como, por exemplo, as telenovelas são todas iguais, os programas de auditório, né, são todos iguais. E até na aula a gente deu como exemplo a Endemol Shine, que é uma empresa especializada em produzir e vender esse tipo de conteúdo, né? Conteúdos massificados, né? Masterchef, etc, etc, etc. Então, em suma, tô até cansado. Nós falamos de 5 aulas. Então, na primeira aula, cultura, como conjunto de ideias, valores e percepções. Segunda aula, segunda semana, segundo conteúdo, modelo cilíndrico, meio ambiente, infraestrutura, estrutura social e superestrutura.
Terceira aula, Campo Hábitos em Pierre Bourdieu. Quarta aula, Os Capitais em Pierre Bourdieu, econômico, cultural, né, disseminado em internalizado, institucionalizado e objetivo, social e simbólico. E por fim, teoria dos meios de comunicação de massa, que vão se disseminar a princípio pelos movimentos, pela Revolução Protestante de Martinho Lutero, pela Reforma Protestante, né, pelas revoluções democráticas e pela industrialização. E as principais teorias são a teoria feminista, a teoria funcionalista, a teoria interpretativa e a teoria do conflito, que vai também fazer aí um jogo com o que é cultura de massa e indústria cultural. É isso, gente. Então, dúvidas, levem para a live. Podem me mandar também no e-mail, thiago.moraes@uniandrade.edu.br, e ficamos por aqui. Obrigado por me acompanharem nesse primeiro bimestre. Garanto que o segundo será ainda mais legal e produtivo. Valeu, gente. Até mais.